Boa noite, está começando agora mais uma edição do programa Tribuna Livre, que vai tratar hoje aqui sobre os desafios da administração municipal. Nossos convidados são o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, e o ex-prefeito por 2 mandatos, Raimundo Angelim. Conduzem comigo este programa os debatedores que você já conhece, Narciso Mendes e Osmir Lima. Eu sou Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós voltamos em instantes, logo após um breve intervalo comercial. Não saia daí. Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que recebe aqui o ex-prefeito por 2 mandatos de Rio Branco, Raimundo Angelim, o atual prefeito, Marcos Alexandre. Eles vão tratar sobre os desafios da administração do município. Boa noite, prefeito Marcos Alexandre. Uma satisfação tê-lo aqui. Boa noite, Arquibaldo. Queria também dar boa noite para as pessoas que estão em casa acompanhando um programa de grande audiência. Parabenizar pelo novo cenário, viu, Narciso, Osmir? Cenário moderno. Acho que esse ano aqui, essa tribuna vai ser pauta de vários temas aí da nossa cidade, do nosso estado, e queria também agradecer a oportunidade de estar ao lado do nosso prefeito Angelim, da qual admiro muito, e nós estamos aí dando sequência ao trabalho tão bonito que ele fez na cidade. Então, parabéns, e eu fico aqui inteiramente à disposição para a gente debater a nossa cidade. Muito obrigado. Professor Raimundo Angelim, boa noite. Satisfação tê-lo aqui. Osmir, boa noite, Narciso, boa noite, meu querido amigo, companheiro Marcos, nosso querido prefeito, boa noite a você que está nos assistindo. E queria agradecer, Paulo, pelo convite, né? Porque como diz o ex-presidente Lula, político sem mandato, nem o vento bate nas costas, né? E eu ainda recebo esse convite para vir aqui, é muito bom, é muito bom. E debater assuntos sobre gestão pública municipal com o meu querido amigo prefeito Marcos Alexandre e Narciso e Osmir, que foram parlamentares, tribunos, constituintes, é muito rico esse debate entre todos. Mas, prefeito Raimundo Angelim, antes de você fazer a sua primeira pergunta... Vou fazer 2 no começo. Vai fazer duas mas deixa eu fazer uma intromissãozinha aqui. Ok. Osmir, eu estava lendo aqui esse tratamento recíproco entre o prefeito Marcos Alexandre e o ex-prefeito Raimundo Angelim, de querido para lá, querido para cá. Isso me leva aí a 3.000 anos atrás. Que é isso? Claro. Tá bom. Na dinastia dos faraós Tutankhamun, o Tutankhamun VII, diante de uma administração desastrosa, ele não tendo mais a quem responsabilizar, responsabilizou os seus antecessores, que era pai, tio, avô, bisavô, etc. Prefeito Marcos Alexandre, o senhor tem que reclamar alguma coisa de ter recebido a prefeitura de Raimundo Angelim? Não, pelo contrário, Narciso. Eu disse isso na campanha e disse isso no dia que tomei posse. E cada dia que passa na administração tenho mais certeza de que nós tivemos durante 8 anos o melhor prefeito que Rio Branco já teve. Recebi a prefeitura com as contas em dia, recebi a prefeitura saneada, com o plano de carreira dos servidores bem definidos. A carreira instituída, o Angelim foi um dos prefeitos que fez mais concursos na história de Rio Branco. Isso é importante porque você institucionaliza um serviço público de qualidade que independe do prefeito que chega e do prefeito que sai. Então, eu recebi, assim, diferente de vários prefeitos, inclusive do nosso estado e de outros prefeitos do país, eu não tenho o que reclamar, porque recebi uma prefeitura pronta para os novos desafios que a gente tem para enfrentar, que estamos enfrentando. E uma coisa que é muito importante, Narciso e Osmir e Arquibaldo, com os instrumentos de gestão. Nós temos o plano diretor da cidade, o plano de transporte da cidade, o zoneamento que foi feito ecológico, econômico, né, ambiental, social. Nós temos
o código de obras, então os instrumentos de gestão, o plano de contingência que o prefeito Angelim me entregou no final de 2012, já aprovado para a enchente de 2013 e que nós reproduzimos, porque cada ano a gente aprende um pouco mais com a enchente esse ano. Então, eu só tenho que trabalhar, eu não posso me lamentar de nada, só tenho que trabalhar, ainda mais contando com a ajuda do governador e da presidenta. Então, Em resumo, encontrou uma trabalhar. casa enxuta. Enxuta e organizada, Osmir. Organizada. Né? Uma enxuta e organizada sem pendência, né? Porque às vezes a gente administra uma empresa ou uma cidade e você tem que olhar para trás para resolver pendência. Eu Você só tem que tenho que olhar passar para muitas frente. vezes 2 anos para resolver primeiro as questões internas para poder Exatamente. começar a trabalhar. Eu só olho para trás para aprender e para frente para enfrentar os novos desafios. Prefeito, minha pergunta é em relação à enchente do Rio Acre, 18 bairros atingidos, se não me engano, um trabalho agora de parceria com o governo do estado que promove a limpeza desses locais, recuperação de algumas ruas. Quero perguntar ao senhor, como é que o que a prefeitura tem feito, quais são as atividades que os senhores têm feito na prefeitura e se isso está impactando os demais serviços que a prefeitura presta ao cidadão. Olha, Arquibaldo, essa é uma pergunta muito importante e as pessoas que estão em casa vão entender. É claro que impacta, porque nós tivemos esse ano, diferente de alguns anos, nós tivemos 3 picos de alagação, o Angelim sabe disso, porque em 2012 passou janeiro todinho com a cota, né, Angelim, acima da cota de alerta. Nós entramos no final de janeiro já acima da cota de alerta, foi o primeiro pico de alagação. Depois, em fevereiro, o rio chegou a 15,23 e agora chegou a 16,77. 90 centímetros abaixo do que 2012. Então nós temos famílias no abrigo há quase 45 dias, que são aquelas famílias que estão na cota 14,5, 14,90. Agora, Ayrton Senna, Baixada, Cadeia Velha, quando chegou na cota 16,77, nós levamos de domingo, do dia 9 ao dia 11 de março, nós levamos 4.000 pessoas para o abrigo, Narciso. Em menos de 2 dias e meio, nós tivemos que remanejar quase o Taquari, boa parte dele. Esse foi o grande desafio. O que nós fizemos? A prefeitura cuidou do abrigo público, o governador deu todo o apoio, a Defesa Civil, a presidenta Dilma fez contato com o governador, expõe toda a equipe do governo à disposição, então o Exército nos ajudou, e nós ficamos então responsáveis pelo abrigo, o que sempre aconteceu, né? Desde que o Angelim assumiu. O governo deu o apoio que precisava e nesse momento o governador falou: Marcos, eu tenho que cuidar da ligação com Madeira. Nós estamos com um problema esse ano que é o abastecimento do estado, então eu vou cuidar disso. O que você precisar de ajuda, está aqui a equipe, que eu sei que em Rio Branco você vai tomar todas as providências. E na hora que eu precisei, nos momentos mais difíceis, o governador esteve junto, como agora na limpeza com equipamento, na hora de levar as famílias para casa com equipamentos, na hora de levar a família da casa para o abrigo. Então nós somos juntos a Brasília para conseguir o apoio do governo federal, do ponto de vista institucional de defesa civil. Então eu estou tendo todo o apoio. Agora, compromete o serviço. Hoje mesmo eu pela manhã estava na Baixada, lá no Ayrton Senna, depois fui no Boa Vista e no Plágio de Castro. Tem bairro, Angelim, que a gente já fez a limpeza e a alagação veio e sujou novamente. Estamos fazendo pela segunda vez. Agora tem bairro que nós não chegamos ainda com a ação de inverno, porque tivemos que remanejar. O foco passa a ser 18 bairros que estão numa situação como a gente viu durante a alagação. Marcos, impacta até no orçamento, porque tem recursos que o governo federal não repõe. Exato. Na verdade, impacta até no orçamento. Só hoje nós estamos com 12 equipes da EMURB e da Censu fazendo o remanejamento das famílias. Elas deviam estar nos bairros fazendo o trabalho. Então, a gente conta muito com a compreensão das famílias, porque nessa hora, Narciso, você tem que acudir quem está precisando mais naquele momento. E é o que nós estamos fazendo. Que é mais urgente, né? Que é mais Ex-prefeito Raimundo Angelim, professor Raimundo Angelim, uma pergunta para o senhor agora. O senhor identifica na conduta do Marcos Alexandre ou na sua gestão algo que ele faça melhor do que o senhor fez? Sem dúvida. Inclusive na campanha, quando eu estava caminhando nas ruas com o Marcos, quando eu dizia assim, pedia, né, o apoio, eu dizia assim: o Marcos não só vai manter o que eu fiz, como vai fazer mais e melhor. Porque eu era um técnico de aula, de professor de economia. Inclusive, vocês lembram que eu dizia assim: esse menino não vai ganhar não porque ele é técnico e não é político. E eu dizia: mas Rio Branco precisa de um técnico e não de um político. Mas eu saí de uma sala de aula, claro que eu instalei o Sebrae aqui, tinha sido secretário das cidades, mas não tinha a experiência de gestão pública municipal. Porque gestão pública não é muito fácil, não. Requer escolhas, e quando escolhas implicam em perdas. Você tem que saber dizer o sim, dizer o não, você tem que saber ser um conciliar, mas tem que ter autoridade. A autoridade não se impõe, se conquista perante a comunidade. Então, o Marcos, ele tem dado
continuidade, manutenção, tudo aquilo que nós fizemos. Tem dado continuidade às políticas, como ele falou, que nós deixamos implementadas, aprovadas, projetos como o PAC Mobilidade, outros que nós deixamos em encaminhamento, porque com o PAC 2 e o projeto de mobilidade. Mas o Marcos tem uma coisa muito diferente de mim. O Marcos, ele, por ser engenheiro e por ter essa determinação de trabalho, ele está diariamente acompanhando cada obra. Eu delegava, acompanhava, mas não tinha a visão de engenheiro, do engenheiro que tem Obrigado pelo engenheiro, tá? Exatamente, pelo engenheiro que tem o Marcos, não em detrimento do Não, que tem economista, mim. das outras, né? Que tem mim também, né, prefeito? Pois é. Mas o Marcos tem feito, para mim, ele tem feito uma gestão extraordinária. Confesso, e aqui digo de público, que eu não... Ele tem superado as minhas expectativas. Porque eu conheço o Marcos como subsecretário de Planejamento do Estado, nos momentos mais cruciais dos grandes acordos como o WWF, com o Banco Mundial, com o BID, que ele e o Gilberto Siqueira costuravam e executavam, como diretor do DERACRE, que conhecia como ninguém dados minuciosos da BR-364 de Cruzeiro a Rio Branco, mas na gestão pública municipal é diferente. Eu acho que é o síndico da cidade e ele tem se revelado um extraordinário gestor. Isso me deixa muito contente, muito orgulhoso. Mas, Narciso, disso. eu vou voltar a bater no velho calo das prefeituras de todo o país, que é a questão de recursos. A Constituição de 88, nós temos que reconhecer, você é um crítico permanente da Constituição. Algumas vezes é com razão, na maioria das vezes não. Mas ela descentralizou recursos para os estados e municípios. Não é? Depois nós tivemos a emenda Passos Porto. Aliás, a emenda Passos Porto foi antes até da Constituição como uma salvaguarda para as dificuldades municipais. Hoje nós temos aproximadamente, de todos os recursos da União, de impostos, 10% que vem para os municípios, 20% para os estados, e a União continua centralizando 70% dos recursos numa maldade extremada. Contra a federação. Contra a federação. Aliás, eu num protesto que eu fiz na Assembleia Constituinte, vou alugar só um pouquinho. O doutor Ulisses, naquele fenomenal discurso de promulgação da Constituição de 88, naquele protesto que eu pedi ao Acre independente, ele disse uma coisa que é absoluta razão. Ele disse que a federação é a unidade na desigualdade. É a coesão pela autonomia das províncias, autonomia que nós não temos. Comprimidas pelo centralismo, que existe hoje ainda, infelizmente, há o perigo de serem empurradas para a secessão. Como é, meu prefeito, pegando a sua experiência de hoje, a sua do passado, e a sua luta para o futuro, que você é um municipalista, você já me confessou ser um municipalista, como é administrar a prefeitura quando a União descentralizou tantas obrigações e reteve tantos recursos? Esse é o maior desafio, Osmir. É onde entra a criatividade, é onde entra o planejamento. O Angelim fez isso muito bem. Você tem que ter planejamento. Eu dizia isso na reunião com os prefeitos no início do ano passado. Se errar a mão no inverno, no verão acaba o dinheiro. E é na hora que você mais trabalha. E a população mais exige. E a população mais exige. Se você não fizer, se você não começar a guardar o 13º em janeiro, em dezembro você não paga. Né, Angelim? Nós conversamos isso na transição. Todo mês guardando. Todo mês, Narciso tem que tirar um pedacinho da receita, guardar para pagar. Amarrar na ponta do lenço? Aguardar lá, esquecer para pagar o 13º em dezembro. Se não fizer isso, não paga. Então, planejamento é muito importante e a criatividade, porque fazer com dinheiro é fácil. Agora, atender os anseios da população do jeito que nós estamos hoje, vou dar o exemplo do transporte para o Angelim poder falar. O transporte. A presidenta Dilma, o presidente Lula, para manter a economia, deram incentivo do IPI. Não, tem que incentivar o IPI, baixar o imposto para o Brasil produzir. Ótimo.
Do ponto de vista da macroeconomia, estava certo. Só que os municípios recebem o FPM com base no IPI e no imposto de renda. Aí o que fez? Enfraqueceu ainda mais os municípios. Que o Angelim enfrentou a maior crise em 2008, né? 2008. Que perdeu mais de 20% de receita. Aí os municípios ficaram sem receita, não puderam investir no transporte coletivo. Brasil inteiro, né? Porque não investiu em várias coisas, mas tem que cumprir 15% na educação, 15% na saúde, 25% na educação, 50% praticamente de folha de pagamento. O poder de investimento ficou cada vez menor. O recurso para a Câmara. Recurso para a Câmara. E aí o que aconteceu ano passado, em junho, o Brasil inteiro foi para a rua cobrar de quem? Dos prefeitos, que queriam um melhor transporte. Aqueles que foram enfraquecidos anos anteriores por conta de uma medida da macroeconomia. Então você vê como é que é a vida do prefeito, né? É uma vida difícil, porque tem que rebolar muito, como a gente fala no popular, para poder dar conta do recado. Mas, Marcos Alexandre, vamos lá do detalhe. Claro que parte da sua competência, viu, prefeito Angelim, me perdoe, é porque ele é engenheiro, tá? Agora está puxando... Né? Não, é. Mas eu ainda quero depois ouvir mas a opinião dele. Eu acho interessante a opinião dele, a filha mais jovem passou para engenharia civil. Ótimo. Então pronto. Está no bom caminho, Ele é um municipalista. Mas eu já perguntar uma coisa. Ele é um municipalista. Eu vou perceber o que ele pensa sobre isso. De receitas. Ao prefeito. Inclusive, futuramente deve defender essa tese. Deixa eu perguntar aqui ao prefeito Marcos Alexandre, porque muitas vezes a profissão de engenheiro ela é meio incompatível com a atividade política. Com a sensibilidade política. Ah, sim. Com a sensibilidade política. Com o calor das ruas. A minha pergunta é, como você aprendeu tão rápido a ser político? Essa é a minha pergunta. Olha, Narciso, eu não vou dizer que eu aprendi a ser político, porque eu acho que essa questão da política ela é muito complexa, né? E não tem receita. O que eu aprendi na engenharia e no DERAC, principalmente, o Angelim falou, é que para você fazer uma obra, você precisa ganhar a comunidade. Você não vai fazer uma obra sem se preocupar com o entorno, sem se preocupar com o impacto que a obra vai causar, sem conversar com as pessoas que moram naquele local. Eu me lembro quando a gente foi construir a ponte do Juruá. Nós tivemos que remanejar do bairro da Lagoa e do Miritizal quase 200 famílias. E como é que eu ia fazer isso sem conversar, sem ouvir, sem saber como é que essas famílias iam morar? Como é que seria o impacto da ponte naquela região? Como foi a quarta ponte que o Angelim acompanhou? Então, aí vem o trabalho do engenheiro. Para fazer uma obra, eu tenho que ter um ambiente político que me ajude a fazer, né? Eu acho que o DERAC foi a grande escola para você entender, e eu digo sempre para os nossos engenheiros, chegar numa obra sem olhar nos lados, sem conversar com as pessoas, você dura pouquinho na obra e a obra não dá certo. Então, você tem que conversar e tem que ouvir. Vou dar o exemplo do Jurupari. O Jurupari, na primeira projeto que a gente fez, que o projetista, a Geninha lá de Minas Gerais, ele fez a altura de uma ponte. Quando veio a enchente, por sorte, nós não terminamos a ponte de Jurupari. Aí o que aconteceu? A água passou por cima do pilar. Se nós tivéssemos feito a ponte, tinha dado um problema gravíssimo. No ano seguinte, nós chegamos lá para refazer o estudo. E tinha um senhorzinho que morava na casa do lado. E ele chegou e falou, olha, diretor, se tivesse perguntado para mim, eu que moro aqui há 30 anos, eu tinha dito que essa ponte estava baixa. Porque a água já passou naquele ponto ali daquela árvore. Bastava uma pergunta, ter a humildade de ouvir, não tinha tido o problema que a gente teve, depois teve que justificar para o DENIT, para o TCU, refazer o cálculo e subir a ponte. Então, e aí, Narciso, está o segredo. Humildade. Pronto, uma palavra só. Tem que ter humildade com você. Professor Angelim, a questão anterior. Eu penso que tem que haver nova compreensão sobre a Federação Brasileira. Primeira prioridade, o que é? São as pessoas, o ser humano. Onde é que as pessoas moram? É na União, no Estado ou na cidade, nos municípios? É no município. É aqui que a gente cria os nossos filhos, que a gente trabalha, que a gente estuda, que nós administramos nossas coisas. Então a prioridade absoluta tem que ser onde as pessoas estão. O governo local. E não é realidade isso. O Osmit bem disse. A Constituição de 88 diz que haverá autonomia da União, o Estado, o município e o DF, Distrito Federal. Descentralizou as responsabilidades, as atribuições, mas continuou centralizado os recursos. E hoje é necessário não só uma mudança radical em relação a isso, mas uma reforma tributária que beneficie os municípios. Vou dar um exemplo para você. Cartão de crédito, Marcos. Cartão de crédito hoje, todos eles estão lá numa cidadezinha interior de São Paulo, Barueri, me parece, uma cidadezinha lá. Porque lá é 0,2% de ISS, quando os municípios é 5%. O Brasil todo pagando. Então, aqui no Acre, no Brasil foram não sei quantos bilhões as compras em 2013 de cartão de crédito. Quantos milhões foi no Acre? Não fica um centavo para as prefeituras.
Quantas pessoas moradoras de Rio Branco não compraram um cartão de crédito que o ISS vai lá para Barueri porque cobra 0,2 enquanto nós cobramos 5? Então, tem que haver essa compreensão dessa mudança. Você vê no Congresso Nacional, existe a bancada ruralista, a bancada evangélica, a bancada ambientalista, a bancada não sei de quê. Alguém se preocupa com os municípios? Não. Tem que ter pessoas bancadas que digam, não, nós temos que priorizar lá o município. Você vê municípios do Acre, o Marcos tem razão, dos 22 municípios, os únicos, vamos dizer assim, que estão numa situação mais, não é confortável, mas com mais administração, é Rio Branco, que é a capital, tem projetos de maior porte, como o PAC, que beneficia cidades acima de 50 mil habitantes, tem o PAC Mobilidade, tem outros instrumentos de captação de recursos. Mas os municípios menores, os 20 municípios, 21 municípios, estão vivendo de quê? Se cair a arrecadação do ICMS, eles não pagam o 13º. ICMS. Vivem, nem o FPM já é suficiente. É o ICMS que é a grande receita deles. Então, eu tenho essa visão municipalista porque a gente pode de fora olhar a gestão pública municipal, mas vá para lá, para você ver, você tem que estar na ponta do lápis. Todo dia você tem que estar com o secretário de Finanças. Quanto entrou e qual é a despesa disso? Na ponta do lápis. Tem que estar todo dia vendo dia 10, o dia 20 e o dia 30, quais são os repasses do FPM. Então, infelizmente, é assim. E não era para ser assim. Porque qualquer projeto, Narciso, que o governo federal venha a formular e a implementar, poucas vezes consulta os gestores municipais, mas exige a implementação a nível da cidade. Prefeito Amangelinha, mas há alguém responsável por isso. Ou determinantemente responsável, chama-se Congresso Nacional. Sim, sem dúvida. Isso é uma boa bandeira. Uma boa bandeira. Não, excelente. Vamos lá. Excelente bandeira. E esse Congresso Precisa de interlocutores, prefeito. quer seja os deputados federais do Senado, se lembra dos prefeitos na hora das suas eleições, né? Aí se elegem. Vai atrás dos vereadores, dos prefeitos. É verdade. Então, Ok, nós precisamos fazer um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, não saia daí. Essa turma não treina na Mais Academia. Mais Academia. Viver mais. Muito mais. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui a gestão municipal. Os nossos convidados são o prefeito Marcos Alexandre e o ex-prefeito por 2 mandatos, Raimundo Angelim. Prefeito Marcos Alexandre, o seu principal adversário nas eleições de 2012, ele pregava, o lema dele era produzir para empregar. Quero perguntar ao senhor, se o senhor tivesse esse mesmo lema, se ele fosse seu, se a promessa tivesse sido sua, com a experiência que o senhor tem de 15 meses de mandato, o senhor acha que a cumpriria ao final dos 4 anos? Olha, Arquibaldo, primeiro nós temos que analisar a situação de Rio Branco. Nós temos 92% da população na área urbana e 8% na área rural. Esse é o cenário hoje da cidade. Nossa cidade, ao longo dos anos, ela teve um crescimento urbano muito grande. Então, a população está atrás de emprego, 92% na área urbana. Quer dizer que nós vamos conseguir fazer o inverso agora, Narciso? Eu vou criar um emprego na área rural e vou convencer, por exemplo, um jovem estudante que está fazendo faculdade, que ele vai produzir na área rural, eu acho difícil. Então nós temos que criar oportunidade na cidade. E isso nós estamos fazendo com os investimentos que estão sendo feitos, com a cidade cada vez melhor para um ambiente de negócio. Eu recebi essa semana um grupo, Angelim, que é de call center. Eles estão estudando 2 cidades do Brasil para expandir e uma cidade no norte. E a cidade do norte é que eles estão com os dados mais atualizados é Rio Branco. O governador também teve em São Paulo com uma outra empresa também de call center. Ele tem, hoje, essa empresa tem 12 mil funcionários de call center.
e ele quer aqui implantar uma em Rio Branco. Por quê? Porque viu em Rio Branco uma cidade agradável, uma cidade bem cuidada, palavras do empresário. Uma cidade que tem quase 30 mil estudantes universitários, que é o público que eles têm para criar essas oportunidades, além dos outros investimentos. Agora, nós temos que um desafio na área rural. Eu acho que aí sim, na área rural, de avançar com os ramais, de avançar com a infraestrutura. Nós temos investimentos do Estado, por exemplo, em silo graneleiro, como foi implantado na Transacriana. Nós temos 7 polos agroflorestais, dos 7, 5 foram asfaltados até 2012, um foi asfaltado ano passado, só falta um, que é o Geraldo Flem, para fixar o homem que está lá no polo produzindo, né? E a Ceasa, que o Angelim construiu, é a prova de que nós produzimos. Pode chegar na Ceasa 4 da manhã, né, Angelim? Lotada de produtos produzidos aqui no entorno de Rio Branco. Já agora, está pequena, já está pequena, agora quando dá 7 da manhã já vendeu tudo. Então eu acho que a gente tem um desafio de avançar cada vez mais na produção rural. Nós temos esse desafio, porque quanto mais você produzir, menos importação você vai ter de outros estados. Agora, eu acho que o desafio maior, pela opção da população de Rio Branco, é criar oportunidade de trabalho na área urbana. Isso aí. Professor Raimundo Angelim gostaria de falar sobre essa questão? As limitações do município para gerar emprego? Nós temos algumas atividades alternativas, como foi implementada a economia solidária, que é você buscar a sobrevivência com pequenos empreendimentos, né? Estimular a sair da economia informal para a formalização dos seus pequenos negócios, incentivar o empreendedorismo, porque para onde vai esses aproximadamente 30 mil universitários quando se formar? Onde é que eles vão? Só para o emprego público? Nós sempre tirar da cabeça dos nossos jovens, nossos estudantes, essa ideia de ter que me formar para ingressar numa área pública. Nós temos que trabalhar, convencê-los, estimulá-los para que eles entrem na parte do empreendedorismo, criando o seu próprio negócio, sejam criativos, como disse o Marcos, e comecem a ter em Rio Branco oportunidade de desenvolvimento. Por exemplo, muita gente fala na economia do Acre, mas se você olhar os dados da Fundação Getúlio Vargas, a participação do setor agropecuário, do setor serviços, do setor de indústria na economia nacional, é o mesmo percentuais, 2 ou 3% a mais ou a menos, da participação desses 3 segmentos na economia do Acre. E o maior segmento do Acre na economia hoje é serviço, que é a indústria sem chaminé. É a rede hoteleira, é a parte de comércio, é a parte de restaurante, é a parte de call center, como vai ter, parte de ensino, de escolas. Eu acho que esse é o grande vilão. E a gente tem que trabalhar, como o governo está fazendo, o distrito industrial, o novo distrito já está pequeno, é você ampliar com empreendimentos para beneficiar a nossa matéria-prima local. Eu tenho certeza absoluta que a questão do peixe hoje é a grande foco para o pequeno produtor rural e do cinturão rural de Rio Branco, vamos dizer assim. Acredito que você vê a Granja Carijó, que veio lá de Manso Lima, do nosso colega Luiz Alosman, hoje é um sucesso aqui em Rio Branco, que está se expandindo cada vez mais, se modernizando. Então nós temos que buscar alternativas para a nossa economia, mas não focar nos nossos jovens a questão do emprego público. Nós temos que estimulá-los a entrar na área. Até porque, me permita aí, Vou permitir. Prefeito Raimundo Angelim e prefeito Marcos Alexandre. A viúva quebrou. Vamos ser honestos. O Estado quebrou como gerador de emprego. Até porque, qual é o grande problema que o país enfrenta hoje? O chamado déficit público, né? O peso, a carestia, o quanto tornou-se cara a máquina pública. A manutenção e custeio da máquina pública. Né? Então, o Acre tem que procurar o seu modelo de desenvolvimento. E alguém vai dizer que já chegaram até a dizer que eu virei petista. Que idiotice, eu não quero mais partido político nenhum na minha vida. Eu quero ter independência de poder elogiar quando necessário e criticar quando necessário for. O que nós temos visto aqui hoje no governo do Estado, do Acre, é se buscar N alternativa para desenvolver o desenvolvimento do agro. Você apontou a questão da piscicultura, da ovinicultura, da bovinicultura, do café, do açaí. É claro que algumas dessas tentativas se frustrarão. Sim. Mas e vai progredir aquela que produzir os resultados que interessem ao empresário, ao empreendedor. Porque o empreendedor, prefeito,
ele desiste daquela atividade na hora que ele verificar que ela não tem nenhum resultado positivo. Mas, Narciso, eu depois posso dar uma colaboração Mas, nesse... só concluindo. Então, prefeito, eu quero dizer o seguinte, e aí aproveito para fazer uma pergunta ao senhor. Hoje, o estado do Acre está governado por um homem que acorda cedo e dorme tarde, numa luta que, às vezes, eu não pagaria o preço que o Tião Viana está pagando para ser prefeito de Rio Branco. Governador do Acre. Governador do Estado. As informações que eu tenho, até de alguns assessores seus, e você vai acabar perdendo alguns deles, porque disse que não está aguentando o seu pique, que acorda cedo demais E dorme tarde demais. Você acha que o sucesso da sua administração e a do governador Tião Viana também se deve a essa determinação de se estar full time dedicado ao Mas deixa eu trabalho? encaixar uma perguntinha só aí nisso aí. Ok. Em cima de todas as expectativas que você criou, já sentiu alguma frustração durante esse seu ano de Boa pergunta. Assina embaixo. administração? Mas, ó, viu, Narciso, e Osmi, prefeito Angelim, Arquibaldo. Primeiro, essa questão da economia, esse esforço que a gente vê do governador de buscar alternativas, depende muito também da resposta do setor privado. Eu vejo que o setor privado está acreditando. Por exemplo, a indústria do peixe, como o Angelim falou, um grupo de empresários se reuniu e colocou um aporte de capital. O BNDES ajudou e está saindo lá uma das maiores indústrias da Amazônia, se não do Brasil, né, Angelim? Quer dizer, houve também a resposta do setor privado, porque tem que haver. Nós estamos, nesse momento, em Rio Branco, com 4 hotéis novos sendo construídos de redes, como o Ibis, que é uma rede mundial, como o Holiday Inn, como o Best Western e aquele lá na terceira ponte, que, se eu não me engano, é a rede Atlântida, que vai administrar. Quer dizer, empresário acreditou no município, no esforço do governo e da prefeitura e colocou lá um recurso para empreender. Eu acho que vamos dizer assim, esse esforço todo do governador, esse esforço todo que é feito por nós, o empresário acreditando, acho que tem que ter essa sintonia, porque senão o capital não vem. Não adianta você se matar de trabalhar se não tiver o apoio dos empresários. Mas os empresários nossos aqui estão topando o desafio e outros de outras regiões, como esse empresário do call center que eu falei, que estão aí, às vezes eles enxergam oportunidades aqui que nós estamos aqui não enxergamos. Eu disse para ele, tem gente que considera o Acre isolado, distante. Eu digo, se você se voltar para o Peru e para a Bolívia, e o Peru hoje tem um crescimento médio do PIB, então você tem um mercado enorme. Então nós estamos aqui numa posição geográfica que é privilegiada, depende da visão do empresário. Nós já não somos mais as portas do fundo, já somos a porta de entrada. Exato, né? é só a visão, depende da visão e o negócio que ele quer fazer. Em relação à questão do esforço, Narciso, eu acho que quando a gente se propõe a cumprir uma missão como essa, você tem que se dedicar de corpo e alma. Eu conversei muito com a minha família quando nós entramos na candidatura, digo, agora se preparem, porque vocês sabem que eu nunca fiz nada pela metade. Né? Me envolvi completamente no DERAC, cheguei aí 40 vezes num único verão para Cruzeiro do Sul de carro e voltar. Né? Então eu não sei fazer as coisas que não seja com envolvimento total. E eu chego cada vez mais cedo mesmo, volto cada dia mais tarde. Tem 2 motoristas porque eles revezam e não aguentam. A equipe que me acompanha são 2, agora está pondo uma terceira, porque de fim de semana o pessoal passa 3 fins de semana longe da família, não está aguentando. Eu digo, então só não tem um prefeito como ter um revezamento, mas o restante... Né? Em relação à questão, Osmi, eu acho que a única frustração que tenho é quando eu chego num bairro, eu vejo lá uma situação que eu digo, eu sei o que fazer, né? Como engenheiro, como prefeito, pela experiência, sei como fazer, mas não tenho o recurso para fazer. Eu acho que essa é a maior frustração, porque o Angelim estava falando a questão dos corredores de ônibus. Aí você passa num bairro, o corredor de ônibus está lá porque a gente dá prioridade, mas tem uma rua do lado que ainda não tem infraestrutura. A gente sabe o que tem que fazer, sabe como fazer, né? Mas naquele momento lhe faltam os recursos, aí você tem que dialogar com verdade com a comunidade. Eu acho que é a única frustração, porque, mas eu digo, administrar com recurso é fácil, mas a frustração é você não poder fazer mais do que está fazendo. Agora, eu queria acrescentar naquela hora que ele não deixou, mas serve para você o comentário que você faz sobre atividades econômicas. Por exemplo, eu fui surpreendido, Narciso, em Cruzeiro do Sul, na visita que foi em Cruzeiro do Sul, com aquele polo moveleiro. Eu disse aí, tem um conhecido meu lá, na hora que eu estava lá, chegaram 6 ou 7 caminhões
carregado de madeira para ser beneficiado lá do manejo florestal, da política de manejo florestal, para ser beneficiado para exportação e, ao mesmo tempo, suprir as oficinas que constroem imóveis. Quer dizer, uma coisa voltada e gerando inúmeros empregos naquela região, que foi instalado há pouco tempo, não é isso? E o interessante aqui em Rio Branco, a usina de castanha. A usina lá no Hoje, novo distrito. nós estamos trazendo do Pará a castanha in natura para processar aqui. Fazendo o inverso do O passado. inverso da história econômica do Acre, né? É exatamente. incrível isso. Estamos trazendo para cá, comprando da Bolívia, de Rondônia, para fazer o processamento aqui para exportação. Isso é Mas, um prefeito, novo momento da Angelim, economia do Acre. Eu militei muito na política, passei 30 anos e eu era, de fato, um opositor incômodo, né? Eu tinha lado. Você sabe que eu prefiro um adversário político que coloca a cabeça de fora do que aqueles que ficam Conspirando, nas nos bastidores, conspirações. conspirando, né? Viu, prefeito Angelim? Esse é o mais perigoso até. Agora, Mas- Esse, quando é assim, te acerta no meio da cabeça. Pô. o que me surpreende, o prefeito Marcos Alexandre, eu cheguei no Acre em 1972. Você não tinha nem Não, nascido meu pai ainda. estava namorando com a minha mãe. não Tá sabe? vendo? Eu tinha 2 anos, eu acho. Então, se eu tivesse me dedicado tanto, 2 anos de parlamento, né? se eu tivesse me dedicado tanto quanto você, eu deveria conhecer muito mais Rio Branco, essa coisa toda. Mas eu nunca fui daquele político hipócrita, de estar dando tapinha nas costas, e etc, etc. Mas o que eu vejo? Uma deslavada hipocrisia, uma verdadeira falta de vergonha, prefeito Angelim, de elementos que chegou aqui no quase no mesmo tempo que eu cheguei. Se envolveram na política, quase na época que eu me envolvi. Que fica falando que foi o Acre está faltando emprego, que eu sei gerar emprego. E se eu pedir para ele apresentar ao longo desses 40 anos o nome de 10 empregados domésticos que teve, ele não apresenta, nunca gerou um emprego. E queremos se apresentar como vestais, empreendedores, que sabem como resolver o problema do desemprego no Acre. Isso aqui me... Se fosse para a disputa fosse para a cidade nesse nível, eu ia chamar o Ade Araújo ordenou para ser o candidato a governador, a prefeito, que são os maiores empregadores do Acre. Eu não quero dizer que o elemento tenha que ser um empregador para saber como gerar emprego, mas tem pelo menos que ter na sua história alguma coisa que o qualifique como gerador de emprego. Mas, Arquibaldo, É isso aí. tu vai interromper agora? Não, Ainda não. a produção ainda não me avisou. Não avisou nada, né? Eu quero fazer uma pergunta. Tá, pois não, então vou deixar, Tá. porque eu queria depois citar o segundo calo da administração do nosso prefeito, que é de todos os prefeitos. Prefeito Pois não. Marcos Alexandre, uma pergunta ao senhor, extensiva ao professor Raimundo Angelim. Eu vi nas redes sociais várias fotos suas no meio da água pela cintura da enchente, o senhor visitando alguns bairros e vi alguns comentários dos seus adversários, segundo os quais seria uma hipocrisia de sua parte, um fisiologismo político. Eu vi a expressão Eu tenho- demagogia, eu vi. tenho certeza que o senhor, pelo histórico do DERAC, já deve ter passado por circunstâncias até piores do que essa, do que entrar numa alagação para fazer a vistoria como prefeito, mas nunca teve esse tipo de crítica. Esse é o preço que se paga por ser político e eleito? É o preço que se paga, Arquibaldo. E a gente tem que conviver com as diferenças de pensamento, a gente tem que conviver com as críticas com naturalidade. Eu vi uma pessoa no Twitter dizendo o seguinte: criticar a presidenta Dilma, Angelim, porque fizeram, Narciso, ela fez um sobrevoo numa região alagada do Espírito Santo. Aí criticam, que só sobrevoou, que não desceu. Aí criticam o prefeito, porque foi na alagação e foi com água na cintura, então... Vai fazer o quê? Para agradar. de todos os extremos, Quem né? ficou em cima, criticou porque não desceu. Quem desceu, criticou porque foi lá e está fazendo demagogia. Então é difícil, né? Eu acho que o mais importante é a gente estar com a consciência tranquila. Foi o que eu disse para a equipe lá no abrigo. Digo, olha, nós não podemos fazer tudo, mas a gente tem que fazer tudo que pode. Então eu estou com a minha consciência tranquila, porque tudo que eu podia fazer está aí para amenizar o sofrimento das pessoas, nós estamos fazendo. Então cada um sabe a consciência que tem, Angelim.
Marcos, Que pode, você tem que estar com a consciência de que você fez tudo que podia. E naquele momento daquela foto, Evangelho, foi lá no Beco da Cigana, a senhora me chamou e eu estava entrando ali, né, porque a irmã do Imaculada Conceição me ligou, prefeito, tá alagando aqui, eu corri para lá, do jeito que estava, no abrigo eu fui. E a senhora que estava na casa no fundo me chamou, prefeito, vem aqui ver. Eu fui, estava lá, por que não, né? Talvez pudesse até esperar um pouco o barco chegar, mas do jeito que estava eu fui. Quer dizer, foi algo assim, uma coisa espontâneo. espontânea. Mas aí as pessoas ficam criticando, mas acho que o importante é a gente fazer o nosso trabalho. Né? É muito fácil. Em 8 anos, de alagação eu entendo um pouco. Em 8 anos foram 6. Inclusive a que desabrigou mais, a maior foi 17,7 no Mauri, mas não tinha tanta gente morando na margem dos rios, como hoje. Quantidade menor. A nossa foi 17,64. Foi a maior em termos de pessoas. Eu vi políticos, esses políticos mesmos. Chegava lá com um assessor com a câmera aqui, ia direto num box, e quando a pessoa queria elogiar o trabalho, aquele não servia. Tinha que ser um que criticasse que a comida estava fria, qualquer coisa. Fazia aquilo ali, saía e dizia que tinha visitado todo o parque de exposição. Vá lá para dentro. Esse modelo de acolhimento das famílias no Acre é modelo para o país reconhecido pela Defesa Civil Nacional. Você vê agora em Rondônia, com todo respeito que tem o povo de Rondônia, como é que é? Um ginásio coberto, a geladeira, o fogão, um casal dormindo aqui, um senhor de idade ali, tudo junto. Criança. E demoraram, prefeito, para atendê-los. Mas a gente preserva a dignidade da família. E a privacidade. E a presidenta Dilma visitou, ela foi no box, Angelim, para conhecer a nossa experiência. Aqui, o periquito, o papagaio, o gato, o cachorro, pega uma coleirazinha com o número do box e vai para o centro de zoonose, é vacinado, fica tomando ração, comendo ração, até o dia de voltar para com o seu proprietário. Os móveis são relacionados como um patrimônio, se faz uma almoxarifado de um patrimônio, se a família vai lá tirar um travesseiro da baixa. Isso é, e com centro de saúde, com segurança, café, almoço e janta, as mulheres fazendo maquiagem, aprendendo a cortar cabelo, as crianças brincando, cinema, uma rádio comunitária. E eu, no meu tempo, não sei como é agora, mas 23 horas não entrava mais com... Não entra com bebida, não entra com arma, né, Marco? Vamos preservar. Agora, todo o tempo. Eu lembro que em 2012, eu contei isso para o Marco, um dia eu estava tão desesperado porque o rio encheu tanto que ninguém... Estava quase perdendo o controle. Não perdeu porque eu acho que nós tínhamos a parceria do governo do Estado. E eu estava muito triste ali, chegou uma senhora que eu não conhecia, estava lá, botou a mão na minha cabeça, o que é que você tem? Eu disse, eu estou desesperado, porque não para de chegar caminhão. Ela disse, Deus dá a cruz para quem pode carregar. É muito fácil criticar o mar que está dentro da água. Sabe que ele está dentro da água? Porque alguém está precisando de socorro. Que alguém está necessitando de uma mão solidária. É diferente de você tratar a questão de uma enchente como uma coisa a mais está acontecendo na tua cidade. Não, ali a gente sofre com as pessoas, como todos nós sabemos. Porque eles perdem os móveis, porque muitos móveis, a MDF perde mesmo. Porque tem a questão depois da enchente que é o mais difícil. Aí vem a leptospirose, aí vem a limpeza da cidade, aí vem o a erosão das margens dos rios. Prefeito Raimundo Angelim. 6h30 hoje o Rodrigo Damasceno ligou para mim. Prefeito, Angelim, alagou Tarauacá novamente, 70 centímetros acima da cota de alerta, segunda vez que alaga Tarauacá. Então as nossas cidades mais antigas, todas, Max, foram edificadas na margem dos rios. Era o nosso único meio de ir e vir. É verdade. Então é muito fácil criticar, difícil é coordenar e fazer. Eu sei que você vai interromper, vai pedir tempo. Vamos não esquece que eu quero falar sobre o segundo calo de toda a administração. No próximo bloco, viu, Narciso? Te contei um pouco. No próximo bloco, então. Daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, não saia daí. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui o ex-prefeito por 2 mandatos, Raimundo Angelim, e o atual prefeito Marcos Alexandre, prefeitos de Rio Branco. Prefeito,
Houve uma crítica recentemente em função aí desse momento de interdição da BR-364. Um dos adversários seus, do governo do estado, que é pré-candidato ao governo, ele disse que nós estávamos vivendo uma crise de abastecimento no estado em função da inatividade do poder público no que diz respeito ao incentivo à produção. Eu pergunto, eu tive a oportunidade de conhecer a safra ainda, ali na administração do segundo mandato do prefeito Angelim, e fui testemunha de todas as informações, ali obtive todas as informações sobre as várias ações, visitei as feiras livres e vi muitos produtores rurais satisfeitíssimos com o trabalho que estava sendo feito, que inclusive o prefeito Raimundo Angelim, a gente tem que fazer essa homenagem, ele refundou a safra, porque a pegou completamente aniquilada, desestruturada. Em 8 anos, ele fez um trabalho belíssimo lá. Eu quero perguntar, essas pessoas, esses 8%, da população que vive na zona rural não estão produzindo nada porque foi o que eu depreendi dessa crítica do seu adversário. Eu enfrento isso como mais uma crítica, viu, Arquibaldo? Porque a safra tem feito um trabalho muito bonito. Eu tive como prefeito agora nesses 15 meses, andado em toda a área rural junto com o Fadel, com o Rebouças, com o Brana, a equipe que o prefeito Angelim formou na safra, com a construção da SEASA, os mercados do município. Hoje nós temos o Elias Mansur com produção durante todo o dia, a SEASA que já está pequena, nós estamos buscando recursos para ampliar, o apoio que é dado de mecanização, o apoio que no ano passado nós criamos o departamento de ramal no município, que era um compromisso nosso na campanha, melhoramos, recuperamos mais de 300 quilômetros só o município, sem contar o que o estado fez, e nós temos sim produção. Agora, eu não conheço nenhum estado que seja autossuficiente, nenhum estado de onde eu vim. Porque hoje nós temos regiões do Brasil que têm mais vocação para um produto ou outro produto. É assim no mundo todo e é assim no nosso país. Ainda mais num país continental como o Brasil. A presidenta Dilma dizia, o Brasil é tão grande que tem região que está na seca agora e eles estão correndo para acudir e região que está alagada como a nossa. Então eu não conheço nenhum estado autossuficiente. O estado produz para manter o equilíbrio das trocas comerciais, né? Agora, que a nossa produção aumentou sim. Basta ir na SEASA de manhã, de madrugada, para ver a quantidade de produtos que tem dos mais variados para abastecer a nossa cidade e nos nossos mercados municipais. Elias Mansur, Estação, Bosque, Mercado da Censura na Baixada. Agora, uma coisa que é importante, que eu quero dizer, viu, Narciso? Nós estamos passando a maior tragédia que já teve no Rio Madeira. Nunca na história, e nós tivemos a informação que chegou a 19,22 a cota, a maior da história, com lâmina d'água de mais de 1 metro naquele trecho ali do Mutum, Paraná, Jaci, mais de 1 metro, e que com tudo isso, você vai no supermercado e tem produto. Primeiro, tem produção, e segundo, o governador, desde o primeiro momento, onde ele pode falar, tem se empenhado para manter o abastecimento, colocando caminhão em cima de prancha, fazendo, junto com o governo federal, gestões para que a gente tivesse alternativas com a balsa, que já mudou de lado umas 3 vezes, no ponto onde está sendo feito o transbordo, e os aviões da FAB que estão nos ajudando naqueles produtos. Por quê? Produto industrializado, né? Um exemplo que a gente tem de produtos que são comprados em outras regiões, que tem que vir e que, graças a esse esforço do governo federal, empenho do governador, é que nós não estamos sofrendo mais, porque, de fato, está passando muito poucos caminhões, que o mesmo caminhão que passa, ele tem que ter uma posição do motor mais alta, porque senão ele não passa por conta da lâmina d'água, Narciso. Então, é que se louvar a atitude do governador nesse momento difícil que nós estamos passando, porque é a maior tragédia que nós já tivemos do ponto de vista natural aqui na região Acre e Rondônia com essa questão da cheia do Madeira. Agora, a produção, para o pessoal que fica só vendo, criticando, eu respeito, acho que as opiniões diferentes têm que ser colocadas, cada um fala o que quiser e responde pelo que falou. É só ir na SEASA e ver o que está sendo construído. Mas, prefeito, eu concordo. E eu acho, inclusive, Arquibaldo, um verdadeiro desrespeito aos nossos agricultores que produzem. Eu também acho. Eu agora mesmo, viu, Narciso, eu vim de Cruzeiro do Sul, do município de Cruzeiro do Sul, e trouxe praticamente os principais gêneros alimentícios produzidos lá para manter por quase 1 mês. Eu trouxe feijão, aquele feijão peruano, eu trouxe farinha, eu trouxe girimum, eu trouxe frutas, todas produzidas também lá. Então essa história de que o Acre não produz é um desrespeito. Ô prefeito Marco Alexandre, eu espero que isso não sirva, não tome isso como um elogio, tome isso como estímulo, que aí vai ser muito importante. Semana passada esteve aqui o presidente nacional do seu partido, Rui Falcão, a Angelim, ele me disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que ia dar as atribuições dele de presidente nacional do partido
está permanentemente visitando o Brasil inteiro e passou uns 2 dias aqui. E ele disse que tem assistido no Brasil inteiro a situação periclitante, difícil, doentia que está vivendo os prefeitos do Brasil inteiro. Com justificadas razões. Ele disse, a começar pelo prefeito do meu estado, o mais rico do Brasil, a prefeitura mais rica do Brasil, que é do meu partido. E me surpreendi uma coisa aqui em Rio Branco. Eu nunca vi nenhum dos prefeitos ser tão bem recebido pela população como o prefeito Marcos Alexandre aqui em Rio Branco. Ele prestou esse depoimento aqui. Então, diante desse fato, aí a minha pergunta agora vai para o prefeito Raimundo. O senhor se sente realizado, recompensado, de ter ultimado a sua tarefa, entregando a Prefeitura de Rio Branco na mão do Marcos Alexandre? Sim, inclusive é uma coisa interessante que eu dizia na campanha, o Marcos é testemunha, eu pedi um presente à comunidade em minhas reuniões, eu digo, 8 anos eu nunca pedi nada, quero agora pedir um presente. Me deem de presente a eleição do Marcos, porque foi a única capital brasileira que o prefeito fez o seu sucessor. Claro que não foi eu, foi um conjunto de forças políticas, mas fizemos o sucessor, foi a única. E o Marcos, ele já fazia parte do projeto, porque no DERACRE, no planejamento, ele conhece como ninguém, desde que ele chegou ao Acre, os meandros de como nós trabalhamos. Como a Frente Popular, qual é o procedimento administrativo de gestão da Frente Popular. E ele tem feito esse trabalho estando muito presente, né, em cada ação que a Prefeitura faz e muito parceiro do governo do Estado. E isso é importante. Isso é importante. E quando vai a Brasília, a Prefeitura de Rio Branco tem já, né, Marcos, uma credibilidade muito conquistada grande, com muito esforço, que não foi o Angelim, foi uma equipe. Inclusive, vou dizer aqui de público pela primeira vez, quando faltava 2 dias para o prefeito Marcos assumir, eu queria te mostrar um negócio. Me chamou. Aí chegou lá no gabinete dele, da Getúlio Vargas, pegou uma folha de papel e disse assim, dá uma olhada na minha equipe. Aí eu fui lendo e fui ficando branco. Aí eu disse assim, se sair da imprensa que eu indiquei alguém, eu vou negar. O Marcos ficou com 80%, 90% da minha equipe de secretários. Por mérito dos secretários, porque eu nunca, né, Marcos? Nunca em nenhum momento eu sentei com o meu querido amigo prefeito para dizer assim, Marcos, fica com fulano, ou indiquei. Não, pelo trabalho. E outra, e quando a nossa equipe, o governador João Viana assumiu, ele levou o Volvenar, o professor Rego, Gildo, levou os 5 secretários. E nós tivemos, na prata da casa, substituímos. E o Marco hoje continua com a maioria. Então, é uma equipe que vem trabalhando, que vem sendo se qualificado. E hoje a gente anda no Brasil, nos vários órgãos federais, com muita desenvoltura, né, Marco? Porque a gente não tem pendências, a gente não tem fichas negativas em nenhum órgão federal. Então, isso dá um caminho agora, para nós. Nós vamos entrar no segundo, quero discutir o segundo calo de toda a prefeitura. A primeira, nós já abordamos aqui, que é a falta de recursos. Você mesmo confessou que, da sua frustração, em ver, saber como fazer e não ter o recurso para fazer. Hoje nós temos um problema sério em todo o país, que chamo de mobilidade urbana. Eu acho esse nome meu não sei, não gosto. Eu prefiro moderno, trânsito. né? Moderno. Talvez eu não seja tão moderno assim, então eu prefiro trânsito. Trânsito de pessoas, trânsito de bicicletas, de veículos, trânsito de animais. Trânsito. Não, no nosso tempo não chamava de trânsito. Tem um mais moderno, ciclofaixa. Não faz isso comigo, não. Não faz isso comigo, não. Mas, prefeito, eu estava imaginando um dia desse o que é que vai ser da nossa capital daqui a 10 anos, se não for tomada alguma providência com relação a essa questão de trânsito. Eu não vou aqui me aprofundar muito, depois a gente vai, o Narciso pode colocar outros dados. Eu levei do centro da cidade a minha modesta residência, ali no IP, em torno de 52 minutos para chegar lá. Como é
estão fazendo para resolver essa situação? Osmir, vamos só pegar o cenário atual. O prefeito Angelim assume em 2005, né, Angelim? Sim. 56 mil veículos. 2005, 56 mil veículos, é o dado oficial do Detran. Rio Branco. 2014, Rio Branco hoje tem 140 mil veículos. Sabe quantas famílias nós temos em Rio Branco? Aproximadamente 90 mil, que é o cadastro da Eletroacre. 90 mil unidades consumidoras. E 140 mil veículos. Então nós temos hoje mais veículo do que família na nossa cidade. Tem família que tem mais de um Na veículo. 14 tem 6 veículos. Pois é, tá aí. por exemplo, tem 6. Tá aí a causa do congestionamento. Então, esse, Osmir, é o tamanho do desafio. Agora, graças a Deus, graças ao esforço do Angelim, do Jorge, do Binho, do Tião, que desde 99 a capital do Acre tem tido investimento nessa área. Porque você imagina hoje, você sair do centro e não tivesse a Ceará duplicada? Sim. Tu ia gastar 2 horas. Sim. Imagina Rio Branco hoje sem a terceira e sem a quarta ponte. Tenta atravessar a cidade de Rio Branco só ali pela ponte metálica, como era. Indo pela ponte metálica e Levaria voltando 5 pela horas. ponte nova. Então, ainda bem que nesses anos todos nós não paramos de investir no transporte e no trânsito. O Angelim fez o plano diretor que indicou os novos investimentos. Os investimentos foram feitos, a Gestico Mendes foi duplicada. A estrada do Calafate foi duplicada até lá, quase o São Miguel, que é outra ligação importante. Da Sobral. A estrada da Sobral com o Angelim duplicou e que agora nós vamos levar a duplicação até ali a rotatória da terceira ponte. Então, nós passamos. Então, se hoje o trânsito está ruim, pior estaria se os investimentos não fossem feitos. Agora, eu te digo, Sim, nós estamos concordo. tomando providência. Agora, no mês que vem, um sonho que o Angelim alimentou, que a gente agora está concretizando. Estamos dando posse para 40 novos fiscais do RB Trans. O Angelim avançou no RB Trans, agora estamos dando posse para melhorar a fiscalização, porque passa também por fiscalização. O Angelim deixou o projeto do PAC Mobilidade e nós já licitamos as obras. Vamos começar agora em abril. 7 avenidas e ruas serão duplicadas. Vamos duplicar Getúlio Vargas, alargar mais ela, a Estrada das Placas, a Polônio Salles, a Estrada da Floresta. Vias estruturantes, né, Marco? É estruturante. Depois do shopping, pra você andar na Estrada da Floresta no pico, é uma loucura. Mas tem que ter. Então vamos duplicar. Da rotatória do shopping até quase a Ceará, não mais Sabino. Vamos terminar a duplicação da Sobral, que o Angelim levou até a bifurcação ali do Boa União com Boa Vista. E vamos levar agora até a rotatória da terceira ponte. Então são 7, além da ligação da Estrada da Floresta com a baixada pela Campo Grande São Salvador. Então nós vamos fazer, são 58 milhões de investimento, tudo contratado, só não começamos porque a chuva não permitiu ainda. Isso nós vamos fazer. Nós vamos implantar 5 terminais de integração. O primeiro que está quase pronto lá da SEASA, projeto do plano diretor que o Angelim deixou. 5 terminais, já começou o da SEASA, fica pronto agora em abril. Já começamos o da UFAC e já estamos licitando o do Vanderlei Dantas. E com a ajuda do senador Jorge Viana, porque essas emendas, 2 são deles, vamos fazer o terminal do São Francisco e o terminal lá da rodoviária. 5 terminais de integração. Vamos sair de 1 para 5, para tirar os ônibus do centro, para fazer uma ligação de um bairro a outro. Vamos ter ônibus no centro, claro, mas quem não vai para o centro... Vai reduzir o fluxo do terminal do centro aqui. Vai reduzir um pouco. Vai ser bairro a bairro. Bairro a bairro. Então as medidas estão sendo tomadas. Agora, como o Brasil fez uma opção pelo consumo para manter a economia, vamos voltar ao IPI, ficou mais fácil comprar carro zero que carro usado. Então nós saímos de 56 mil veículos para 140 mil, porque você chega na concessionária, você não dá nem R$1 e sai com um carro com uma moto. Triplicou o número de veículos e sequer duplicou o número de vias. Quer dizer, Eu não tenho a idade muito longe da experiência do Osmir, do Narciso. Principalmente do Narciso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A origem disso está lá no JK, Sim. nosso querido Juscelino Kubitschek. Pela a escolha, para mim, equivocada, em que Também pese pra do mim. momento, pelo o modelo de desenvolvimento do Brasil nas rodovias, Exatamente. focado nas rodovias. O Brasil hoje, Marco, tem uma malha ferroviária pequena, precisa de 20 bilhões de reais para poder ampliar um pouquinho da malha ferroviária, abandonou as suas hidrovias, menos e ainda. focou no transporte mais caro, que é o rodoviário. Então, hoje, por exemplo, nós apresentamos um projeto, logo que o governador Tião assumiu, Marcos, de aquele que anda sobre trilhos, é o VLT. VLT. Veículo leve sobre trilho. A Miriam Biacol, ela disse assim, até a secretária Janete estava, ela disse, prefeito, é só para cidades acima de 500 mil habitantes. E mesmo
para as cidades subsedes da Copa, que é a prioridade. Aquilo seria uma alternativa boa. Sim. Você vai em qualquer lugar do mundo, você utiliza os transportes coletivos, um metrô, mas aí, você, aqui no Acre, aqui, Assis, o Osmi tem 5 veículos em casa, o outro tem 2, outro tem 3. Dele, Mas sabe o que é o mais grave? É o seguinte, E o pior é que ele tem 5 veículos que toca todo ano. Agora, o Ricardo hoje foi um encontro nacional de secretários de transporte e trânsito sobre congestionamento. E ele, à época, a Andréa trabalhava com o Ricardo, ele fez um vídeo sobre os congestionamentos em Rio Branco. Quando chegou lá, chamaram o Acre, Rio Branco, e o Ricardo começou a apresentar. Ricardo, senta, isso é brincadeira. Tu tá colocando aqui 200, 300 metros de congestionamento. Para, aqui nós estamos falando de 50 quilômetros, 140 quilômetros de congestionamento. Ô, prefeito, então, nós não estamos acostumados prefeito, com isso. Raimundo Gil. Agora, prefeito, o Narciso, enquanto eu fui tirar minhas férias ali, pelo Juruá, ali Cruzeiro do Sul, Mancio Lima e tal, ele vai a Paris. Ele me contou, inclusive, que naquele reduto que ele ficou lá, de 4 milhões de habitantes, ali em Paris, tem 286 estações do metrô, não é isso, Narciso? 286. Praticamente ninguém usa seu carro. Ninguém usa seu... É uma opção. É uma opção que se faz. Mas a nossa aqui é o veículo individual. Que é um problema equivocado do Brasil. Concordo com o prefeito Angelino. Agora, prefeito, vamos terminar o programa, né? Mas eu vou saber que todo programa, Osmi acaba me provocando, né? Mas eu não... eu percebo. Aí ele, o prefeito Marcos Alexandre, ele começa a dizer, Narciso, vamos dar uma ajuda para melhorar o trânsito da cidade. Diz, vamos. Nós moramos vizinho, né? Digo, vamos trabalhar de bicicleta. Ele disse, não topa. Mas não tem idade para usar bicicleta nós dois, né? Vamos fazer o seguinte, então uma segunda alternativa. Ou um dia você me traz de carona, no outro dia eu trago de carona. Então, carona solidária. Ele quer andar propositadamente do carro dele, aí me deixa andando no meu carro. Aí nós estamos contribuindo com o congestionamento. Isso é um problema. Então, em síntese, prefeito. Para ir para o mesmo lugar, pega uma problema, vou ter essa paródiazinha aqui para dizer, o problema de trânsito no Acre, em qualquer cidade do Brasil e do mundo, ele só será resolvido com a educação do trânsito. Porque enquanto cada cidadão achar que pode ter o direito de seu transporte individual, você duplica a quantidade de vias, duplica a quantidade de carro. Então, o problema não vai resolver nunca. O caso de Rio Branco. É verdade. A terceira via, a quarta ponte, elas vão momentaneamente desafogar o trânsito. Mas logo será restabelecida a mesma coisa. Então, educação de trânsito, para mim, Osmi, desse particular, é o único remédio. Mas assim, só para terminar minha participação, não esqueça que ontem eu dei uma carona para você para a gente ir para casa. Aí eu deixei meu carro em casa. Estamos chegando ao final e no final as considerações finais, 30 segundos para cada um, já que os nossos debatedores tomaram parte do tempo dos senhores. Começando pelo senhor, prefeito. Angelino. Muito obrigado, eu queria agradecer a oportunidade, Arquibaldo, agradecer a você que está nos assistindo, dizer que sempre é salutar você debater, você tratar de assuntos pertinentes à nossa cidade, porque é onde a gente mora, onde a gente vive, e estar presente aqui com o nosso prefeito Marcos Alexandre, né, que eu sempre digo, Marcos, que não tem ninguém na cidade que queira trabalhar mais e mudar para melhor do que o prefeito. E o Marco foi muito claro aqui, o quanto que ele sofre de que não poder realizar tudo que a gente deseja. E agradecer aqui os nossos entrevistadores, o Narciso e o Osmi, e a você. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Prefeito Marcos Alexandre. Eu queria também agradecer a oportunidade, agradecer você que nos acompanhou, que está em casa, dizer que a gente aqui, o que falou de coração, porque quando a gente fala de Rio Branco, a gente fala com orgulho da nossa cidade, fala com orgulho de ter a oportunidade de ser, como o Angelino falou, uma espécie de síndico, a pessoa que cuida da cidade. Então agradeço muito a oportunidade, Arquibaldo, agradeço ao Osmi, ao Narciso, parabenizo o programa. Acho que o programa Tribuna Livre, ele tem cumprido um papel de trazer temas relevantes para a discussão, né? Todas as sextas-feiras tem um tema importante em debate, e acho que esse ano, por ser um ano especial, um ano de decisões políticas, vai cumprir o seu papel também de trazer para a população informações para que ela possa decidir o futuro do nosso estado, do nosso país. Então, parabenizo, me coloco à disposição aqui de vocês, agradeço a TV Rio Branco pelas oportunidades que deram não só para mim, mas para a nossa equipe, que deram para o Rio Branco Amiga. A Gisélia esteve aqui falando da ação de solidariedade. Agradeço a TV Rio Branco também
Narciso, pela campanha de arrecadação que nos ajudou com a população, e desejo a todos aí um excelente final de semana e dizer que nós vamos continuar o nosso trabalho aqui nesse inverno rigoroso que nós estamos tendo, para que a gente possa chegar no verão e trabalhar ainda mais para que Rio Branco seja cada dia um lugar melhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome da produção do programa, nós agradecemos ao ex-prefeito Raimundo Angelim pela vinda, foi uma satisfação tê-lo aqui, o prefeito Marcos Alexandre nos honrou com a sua presença, aos nossos debatedores, Narciso Mendes e Osmir Lima, mas principalmente a você que todas as sextas-feiras, a partir de 8h15 da noite, nos assiste aqui pela TV Rio Branco Canal 8. Na semana que vem estaremos de volta com mais um tema do Tribuna Livre. Até lá. TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê.